E nós trazemos hoje uma mensagem que talvez os irmãos já conheçam. Eu já preguei sobre esse texto em 2 ocasiões, acho que nessa igreja também. Mas eu queria tirar um outro contexto dessa história de Ezequiel. Todo mundo sabe aqui que Ezequiel é o meu livro predileto da Bíblia. Então, se eu tiver que pregar em algum momento, meio que rapidamente me escolherem para um sermão, eu vou falar sobre Ezequiel, porque é um livro que eu gosto demais. Porque é um livro que fala de sonhos, fala de visão, e leva sempre o profeta a uma identificação muito forte com o que se passava na época. E nós vemos isso nas nossas vidas. Então a gente vai ler um texto aqui de forma diferente, que ele está de costas para mim, e o meu texto provavelmente seja um pouquinho diferente. Então eu vou pedir aos irmãos para se exercitarem um pouco, ficarem em pé, toda a igreja, e o grupo que está à minha direita lerão os versículos ímpares, e o grupo que está à minha esquerda lerão os versículos pares. Atenção, pessoal que muda a página aí para a gente não se perder. Os irmãos à direita leem os versículos ímpares e os da minha esquerda lerão os pares. Vamos ler? E eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos arbeiros. De novo mediu 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham descido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a pau. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores de grande número, de uma e de outra lama. E então me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornaram saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente e vive em chamas, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Engaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, a sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém. Muito bem lido. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por essa oportunidade, para Te agradecer, ó Pai, pela Tua igreja que aqui está se reunindo, ó Pai, para prestar culto a Ti. Nós confiamos no Teu querer e
transparência da Tua palavra, ó Pai. Mas sabemos que toda a interpretação que possamos dar aqui, ó Pai, precisa da unção do Teu Espírito para que ela possa ser validada no coração daqueles que creem em Ti, ó Pai. E nós queremos isso, que sejamos instrumentos na Tua mão, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor tem colocado e incomodado no nosso coração nesta noite. É por isso que nós cremos e acreditamos em Ti, pela Tua fidelidade, pela grandeza com que Tu tratas a Tua igreja e por estar sempre, ó Pai, à frente dela. Nós confiamos em Ti e colocamos este momento em Tuas mãos e que o Senhor seja o Deus de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu gosto de falar sempre no final do ano, parece que é mais gostoso falar no final do ano. Falar no começo do ano implica em algumas coisas, implica em algumas dificuldades, principalmente para a gente que vive uma experiência de que todo começo do ano, todo final e começo do ano, a gente fica planejando coisas. E para falar no começo do ano, a gente faz muito planejamento, muita coisa em função do que a gente tem de conhecimento e daquilo que a gente já viveu. Então, hoje, eu queria falar um pouquinho disso, da experiência que nós temos. Quando começa um ano, pelo menos eu, quando começo um ano, eu coloco algumas coisas diante da minha mente mesmo, para pensar naquilo que eu vou fazer daquele ano, quais são as vontades que eu tenho e aquilo que traria, com certeza, a alegria ao meu coração, aquilo que eu poderia fazer diante da minha vida profissional, da minha casa, com os meus filhos. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho essa mania de começar a pensar um pouquinho, e sempre o começo do ano nos traz isso à mente. De vez em quando eu me pego pensando como vai ser o futuro, como se eu pudesse dizer como vai ser o futuro. De vez em quando eu me pego planejando algumas coisas, acreditando que aquelas coisas só dependem do meu querer, da minha vontade, do meu fazer, do meu executar, para que elas aconteçam. E por essas, eu vejo que falar no começo do ano é meio complicado. E nós sabemos também que, em alguns casos, nós não programamos. Tem ano que se passa tão dificilmente em nossas vidas, com tantos problemas, com tantas dificuldades, que nós não conseguimos, no ano seguinte, colocar os pés no chão e se programar para alguma coisa. Comigo já aconteceu isso, acho que não é só comigo, acho que com todas as pessoas. De repente passa um ano totalmente atribulado, cheio de dificuldades, de problemas, coisas não cumpridas, coisas que não aconteceram, e a gente vai se desiludindo um pouquinho do confiar em Deus, de acreditar que Deus pode resolver determinadas situações, e nós chegamos no começo do ano e nem programamos nada. O que vier está bom. E começamos a trabalhar dessa forma a nossa vida. Então eu me preocupo com isso, porque hoje em dia as pessoas, elas acordam nos seus dias com pressa e saem para os seus trabalhos, para a sua escola, para aquilo que ela vai fazer durante o dia com pressa, termina o dia com pressa e dorme com pressa e não se conversa e não se fala, e a família sofre com isso, as pessoas sofrem com isso e a comunidade com quem nós vivemos sofre com isso. Eu vejo que isso tem sido constante, tanto na vida das pessoas que a gente vê convivendo com a gente na nossa vida secular, como na vida da própria igreja. Nós temos tido pouco tempo para sentarmos, pouco tempo para conversarmos e pouco tempo para dizer um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E às vezes a mensagem ela fica muito repetitiva, porque nós viemos aqui à frente a cada 3, 4 meses, quando nos chamam para falar, né, Beto? E a gente fica meio perdido, porque parece que a gente está repetindo aquela mensagem, parece que aquela mensagem é uma constante. Então, o que nos falta, né? O que nos tem trazido à igreja, trazido às nossas comunidades, trazido às nossas casas, o que nós temos oferecido, né? Tem duas coisas, dois textos bíblicos que me marcam muito, nós não lemos ele hoje aqui, né? Que me marcam muito por fases da minha vida. O primeiro diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente, que é de Isaías 48.
Vou repetir para vocês guardarem, aqueles que nunca ouviram, aqueles que já ouviram, repetem comigo. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Isaías 48. Esse texto é muito importante para mim, porque numa fase de sigo ou não sigo, acredito ou não acredito, confio ou não confio, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Uma fase bem tenra, bem nova, lá com os meus 13, 14 anos, esse texto fazia muita diferença no que eu pensava para a minha vida. Depois teve um outro texto, Deus me deu um outro texto, que eu achei que eu que descobri, depois eu vi que estava na Bíblia e já fazia muito tempo, mas eu achava que era eu que descobri esse texto, porque foi um moto até de um presbitério que eu fazia parte, de tão interessante que o povo achou. Acho que eles nunca tiveram lido na Bíblia. Se você abrir sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, 23, vocês vão recitar comigo, dizendo assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas todo mundo conhece daí para frente, né? Volta diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então eu revivi esses dois textos só para dizer para vocês que tem coisas que a gente ouve na nossa vida e que elas vieram para ficar. Tem coisa que você já ouviu o pastor Nart falando e que elas vieram para ficar na sua vida e fazem diferença na sua vida. Tem coisas que vocês vão ouvir do seu Elcio, do Beto, do Gilvan, que chegaram para ficar na sua vida. Tem coisas que vocês vão ouvir de mim que provavelmente vai ficar guardado na sua mente. Mas por que isso existe e por que isso tem acontecido no nosso meio? Porque Deus tem dado oportunidade para que a gente possa mudar um pouco aquilo que a gente está pensando. Então, quando eu trago de novo à memória esse texto, que me traz muita esperança, eu queria que vocês pensassem nesse texto como um plano de vida daqui para frente, como alguma coisa que vocês vão colocar no coração, dizendo que eu quero isso para a minha vida. Vamos tentar entender um pouquinho esse texto, depois a gente tem uma reflexãozinha bem curta eu prometo, só para a gente colocar isso de uma forma eficaz e permanente na nossa vida, tá bom? Então diz assim a palavra, e esse texto que nós lemos hoje, se eu fosse resumir bem simplesmente, pelo que eu escrevi aqui, conta a história de alguém que chegou a um determinado lugar através de uma visão, de um sonho, enfim, e que naquele lugar ele é carregado por alguém para dentro de um rio, vamos chamar de rio, e ele começa a caminhar pelo rio. Em determinado momento, a aguinha está lá batendo no calcanharzinho, lá nos artelhos, depois ela vai batendo nos joelhos, depois ela vai batendo nos lombos, aqui provavelmente por volta da cintura, do umbigo, né? E depois ela bate e cobre você, e você já não consegue mais dominar aquele movimento dos pés, você é levado pelas águas. Em determinado momento, alguém vai lá e te tira daquele lugar, né? E te mostra as coisas ao redor, e aí você, naquele sufoco que você estava indo e de repente perdeu, e você, se for igual eu, mal sabe boiar, então você ficou apavorado e alguém te tirou e foi à margem, e você olhou e viu que coisa linda, né? Que árvores maravilhosas do lado, e você fica com aquela imagem na cabeça. Mas se a gente for olhar bem, nada mais do que uma história de um rio, né? Tem alguma coisa de diferente nessa historinha que nós lemos aqui? É a história de um rio que corre com torrentes fortes e que ele é caudaloso, provavelmente, que vai se avolumando rapidamente e que as pessoas perdem o controle quando começam a entrar nesse rio. Puxa vida, que mensagem será que nós queremos para o nosso coração no dia de hoje? O que eu quero trazer? Essa é uma interpretação bem simples, bem humana. Um rio caudaloso que eu entrei e não dei conta de atravessar, em algum momento alguém me salvou. Muito bem. Poderia ter uma outra interpretação. Essa é uma interpretação mais teológica, vamos chamar assim, que diz assim que quando a gente olha para o rio, a gente vê que a Bíblia nos fala que essas águas brotavam debaixo de um templo, de um local
elas brotavam ali de baixo. E aí eu fico falando para vocês, mas elas brotavam do quê? Onde que estava essa nascente que brotava água? Brotava do nada. Saía debaixo das águas, como as coisas que Deus faz para a nossa vida. É do nada aparecem as coisas de Deus. É assim que é. Teologicamente é assim que a gente vê esse texto. Depois ele começa a se avolumar e nos dá a oportunidade de crescer à medida que caminhamos por esse rio. Então vamos só dar um entendimento para isso. Se nós entrarmos nesse rio e começarmos a andar fortemente nesse rio, nós vamos começar a ser levados por esse rio. E aí a bênção de Deus vai acontecer. Mas há um momento que a gente vai ter que decidir se a gente quer dar uma paradinha, se a gente quer ir para a beirada, se a gente quer voltar ou se a gente quer continuar no rio. Esse momento vai acontecer na vida de todo mundo. É o momento que você chega e que você não dá mais conta de atravessar aquele rio. E aí você tem que decidir, eu quero continuar para onde essa água vai me levar, ou eu quero voltar à margem. E se eu ficar à margem, eu vou ter a oportunidade de contemplar grandes coisas. Mas não que eu fiz, não que o rio fez. Não, mas que o rio fez, mas não que eu fiz. Porque eu não estou no rio. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, isso foi só uma introdução para vocês pensarem um pouquinho nesse texto. Esse texto é muito rico. Cada versículo daria um sermão maravilhoso. Espero que os irmãos, neste embalo, comecem a analisar esses textos, porque eles são muito ricos. Mas a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje era falar um pouquinho dos planos que a gente não faz. Hoje algumas pessoas fazem planos, mas eu quero falar dos planos que a gente não faz, que não temos feito. Falar um pouquinho da esperança que nós não temos, ou pelo menos não mostramos que temos. E quero falar de verdades que estão sendo omitidas. Esse texto dá-nos base para todas essas coisas. E eu queria perguntar para você hoje, como desafio, né? Por que isto tem acontecido em nossas vidas? Por que temos deixado de ter planos? Por quê? Porque a nossa esperança, ela muitas vezes tem se acabado, ou diminuído. Por que será que as verdades que nós conhecemos, que a Bíblia nos ensina, têm ficado escondido ou omitido no nosso viver? E eu queria chamar a atenção do texto, então. No texto diz assim que eis que estava num determinado lugar, e o profeta chega ali naquele determinado lugar, e o rio já estava correndo ali. Já existia água brotando daquele templo. Já estava correndo, já estava fluindo, mas o profeta não estava vendo. O rio já estava fluindo, já estava correndo, mas o profeta não estava vendo. Precisou um anjo, alguém, tirar ele de dentro do templo e jogar ele para o lado de fora para que ele pudesse ver o rio. Quando eu falo que as coisas acontecem na nossa vida, e a gente percebe aqui nitidamente, tirando uma lição para a gente, que os sinais que nós temos visto hoje, de falta de planos, de falta de esperança e de verdades que nós não comunicamos e que elas ficam omitidas, elas passam por isso, porque muitas vezes nós não estamos vendo o rio correr. É como se nós viéssemos à igreja, como diz o Salmo 84, diz lá que o salmista fala assim: pois um só dia, Senhor, nos teus átrios, virou até música, né? Vale mais que 1000. O pardal encontrou o seu ninho e a andorinha, o pardal encontrou sei lá o quê, casa, e a andorinha ninho para si. Mas o texto é lá do Salmo 84 que diz assim: prefiro estar um dia na tua presença do que 1000 fora dela.
Porque não é porque nós estamos aqui na igreja, ou nós comparecemos à igreja, que nós estamos percebendo o volume desse rio que está passando ao nosso lado. Muitas vezes ele passa e nós não vemos. É preciso que alguém venha e fale: olha, vem aqui, contemple aqui, dá uma olhadinha para cá, olha o que Deus tem feito, olha como Deus tem trabalhado da sua vida, olha como Deus tem trabalhado a vida da sua igreja, olha como Deus permanece fiel, olha como a palavra de Deus permanece eternamente, olha como subsiste as coisas de Deus. Olha que você não tem domínio por esse rio, mas é preciso vê-lo passar. É preciso vê-lo passar. Então, o meu desafio hoje, o primeiro desafio é enxergar aquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas, abrir os olhos, como fez aquele anjo, o profeta, que o tirou dali, daquela comodidade que ele estava ali, devia estar sendo muito bonito. Nós vemos essa cena sendo descrita lá em Apocalipse 22, devia ser coisa maravilhosa que ele estava vendo. Ezequiel se repete, viu, irmãos? Ezequiel se repete, Apocalipse se repete bastante coisa de Ezequiel. Mas nós vemos ali o que ele estava ali grandiosamente, comodamente dentro do templo, e precisou alguém tirá-lo do templo e olhar para aquele rio que já estava correndo, já estava fluindo há muito tempo e que eles não estavam percebendo. Dizem que os rios, ele existe e na sua intensidade ele lança para fora a sujeira espiritual. Será que é esse o ensino? Será que é esse o ensino que esse texto nos quer mostrar? Se a gente pegar o verso 11, diz assim que os charcos e os pântanos, esses não serão curados, e ficarão para sal. Não é isso que diz a Bíblia aí? O que o texto quer nos dizer, né? Ele quer dizer que, embora o autor desse texto, quem escreveu esse texto, não tivesse a preocupação de que porcentagem é essa de sal ou de água doce que traria vida, ele não estava preocupado com isso, ele só queria dizer o seguinte: eu vou mudar aquilo que já está estabelecido. Se é salgado, vai virar doce. Se fosse doce, viraria sal. Porque precisava mudar, precisava transformar, precisava ter mudança muito brusca. E é isso que o texto está nos falando. E quando a gente vê isso, a gente se remete ao Velho Testamento, quando eles começam a mostrar a simbologia, né, do sal e de tudo aquilo que ele significava, a gente vê que ele significava uma certa rebeldia, porque o sal ele não se dopa. O sal, ele é sal por si, ele não consegue ser transformado. É quase que um ser inanimado. E a gente vê ali que os pântanos que Ezequiel está falando ali, ele descreve, representando aqueles que dentre o povo de Deus experimentariam e teriam profunda consciência, mas não mudariam. Os charcos e os pântanos serão deixados para sal. Então, é uma mensagem ali do profeta dizendo o seguinte: existe um rio que você precisa ver, que você precisa ver correndo, que ele sai e ele é constante, irmãos. Ele não depende da sua ação, ele está ali. E em um determinado momento, a gente vê que algumas pessoas, alguns objetos, ou algumas coisas que são lançadas no rio, eles vão para os charcos, para os pântanos, porque o rio passa por cima quando ele alaga, ele passa por cima dos pântanos e vai tirando aquele sal, mas algum resíduo de sal vai ficar ali. Por quê? Porque algumas pessoas vão conviver, vão ouvir falar, vão contemplar até o que Deus faz, mas não vão conseguir mudar na sua essência. Ficarão para sal. Segunda coisa que eu queria lembrar nesse texto, que nós não temos a menor noção da profundeza deste rio. Primeiro, muitas vezes a gente não vê passar. Depois, quando a gente começa a mudar a nossa vida e querer ver passar esse rio de Deus, esse rio de fontes, torrentes purificadoras, nós não temos a menor noção da profundeza deste rio.
Diz o texto que ele foi levado até uma distância, que deve ter sido uns 4.000 côvados. Traduzindo aí, se o côvado for o mesmo usado aí no Velho Testamento, se for o mesmo, daria coisa de menos que 2 quilômetros. Então ele foi levado ali a uns 2 quilômetros de distância, e de repente a sua visão ficou limitada. Talvez para mostrar que existe um momento em que nós iremos nos deparar com algo tão profundo e distante que as nossas forças não poderão ultrapassar. Vamos precisar de ajuda para chegar no lugar seguro. É preciso que isso aconteça, que a gente caminhe. É um sermão muito bonito do reverendo Abival, um pastor da IPI, que ele diz assim: é preciso caminhar. No rio e na presença de Deus é preciso caminhar. Mesmo que em uma determinada situação a gente ache que tudo não vai dar certo, que tudo acabou, que não vale a pena fazer planos, que não vale a pena acreditar num futuro, que a nossa esperança já se foi. É preciso que chegue esse momento na vida das pessoas. É preciso que chegue esse momento na vida das pessoas. Porque quando a gente depara com alguma coisa que a gente está muito longe do nosso controle, a ação do Espírito de Deus, ela é maior, ela transforma as nossas vidas, e nós começamos a visualizar coisas que a gente nunca imaginaria com a nossa limitação humana. Não temos a menor noção da profundeza desse rio. E uma terceira coisa: as torrentes de água nos levam à direção necessária para as nossas vidas. A direção final será transformar vidas a partir da sua própria vida. Falei que a gente não tem visto o rio passar. Falei que a gente não tem a menor noção dessa profundidade. E agora eu falo que, mesmo assim, as torrentes de água desse texto vai levar vida para os lugares mortos. Vai levar vida para alguma coisa que já está morta. E ele cita até o Mar Morto, que levará vida para o Mar Morto. Veja o texto do verso 12, que diz assim: nascerá toda sorte de árvore. Nascerá toda sorte de árvore. É muito claro aí para mim que as árvores serão diferentes, terão frutos diferentes. Coincide muito com o contexto de Apocalipse 22, quando nos fala da árvore da vida de um lado e de outro do rio. Nos traz a nítida impressão de que Deus está falando ali, de que produtos diferentes virão nas nossas vidas, a partir da transformação de Deus. Então, não queira que o seu irmão tenha o mesmo pensamento que você, não queira modificar a vida da pessoa a ponto dele ser a mesma coisa que você, que não vai ser. As árvores terão frutos diferentes, e diferentes para a glória de Deus, porque é assim que Deus prepara. É assim que Deus prepara. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Isso quer dizer que a justiça vencerá e anulará o pecado e os seus resultados. Porque a folha das árvores servirá como remédio, como cura, como transformação, para sempre. Para sempre. Tudo bem, irmãos, quando eu falei assim que o assunto de hoje era falar de planos que não fizemos, de esperança que não temos, de verdades que estão sendo omitidas, é para tentar colocar sentido nos planos que vocês estão fazendo para este ano. Quando a gente vê um texto desse, que nos remete a pensar assim: olha, você pode, sempre quando estiver na mão de Deus, você pode sempre quando for carregado. Vamos fazer uma coisa simples, que eu acho que é bem fácil. Vamos trocar o rio, a palavra que eu falei até agora, rio, pelo Espírito Santo de Deus.
Vamos trocar e já fica mais fácil. Quando você deixa o Espírito Santo, você enxerga que o Espírito de Deus está agindo na sua vida. Quando você começa a entrar dentro do rio e deixar, e crescendo com aquele desafio de estar caminhando com o Espírito Santo de Deus, é um desafio grande, vai chegar um momento que você já não vai mais dar conta. Porque é o Espírito que vai agir, não é você. É o Espírito que vai te usar, não é você. E aí você vai ser transportado pelo rio. Transportado. Se você, por exemplo, na sua caminhada, você desistir, ou der uma paradinha, vai ter a mão de Deus que vai te tirar daquele rio, porque você não está preparado ainda. Você não está preparado para continuar descendo essa torrente. Ele vai te levar para o lado. Vai te pôr na beirinha, em lugar seguro, e vai te mostrar o que ele já tem feito na sua vida. Acho que comigo já aconteceu várias vezes isso. Que eu tento e falo assim, agora vai. E aí, em um determinado momento, dá o medinho, dá a dificuldade, dá a incompreensão, dá a vontade de voltar, de não prosseguir. Aí Deus me chama de lado, me deixa ali no charco, no pântano, num lugar seguro, mas indesejado. E aí eu contemplo Deus fazendo a obra dele, sem a minha presença, sem a minha vontade. E eu fico pensando, puxa, podia estar nesse rio, né? Podia estar ali participando disso. Podia estar trazendo isso para a minha comunidade, para a minha igreja, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que Deus tem colocado na minha vida. E de repente eu percebo que Deus me coloca de lado e mostra, olha, assiste essa paisagem, veja aquele fruto, aquela árvore que você não dava nada por ela, está vendo? Ela foi transformada, ela tem fruto, e até as suas folhas, que teoricamente só servem para cair no outono, eu uso para remédio, porque cura pessoas, porque ela sabe curar pessoas, ela sabe trazer alívio às pessoas que estão sofrendo. Aí eu falo, não, Senhor, eu quero voltar para esse rio, e volto. E de repente eu me vejo à margem de novo, olhando e contemplando o que Deus tem feito. Tem sido assim. Vai chegar um momento que Deus vai permitir que a gente entre nesse rio. Porque esse rio é importante, essa unção de Deus, esse Espírito Santo de Deus é importante para a sua vida e para a minha vida, porque ele nos leva a lugares que com certeza, quando Jó fala assim, bem sei que tudo podes, e que no fim se levantará sobre a terra, ele já tinha compreendido o que Deus estava falando para a vida dele. Ele sabia que por mais que ele relutasse, por mais que ele não quisesse, Deus já tinha colocado ele sobre a unção do Espírito dele e feito com que ele navegasse por ali. E vai chegar um momento que você não vai dar conta mais, porque o Espírito é que vai dar conta na sua vida. Você vai ter dificuldade, sim, mas se você está só nesse momento, igual eu mencionei, de estar só contemplando, você está perdendo o que há de melhor e o que Deus tem preparado para a sua vida. Porque a hora que você entrar, aquilo que você tanto imaginava que seria impossível aos seus olhos, você vai ver de montão, com a grandeza de Deus, porque é o Espírito que está te levando e te fazendo ver coisas que você não vê normalmente, que na sua vida humana, só com a sua limitação humana, você não vai enxergar, não vai conseguir contemplar, vai apenas perceber que as águas passaram, e que é interessante dessas águas é que elas nunca cessam. Portanto, irmão, há uma esperança para nós. Olha como muda. Eu não tinha planos, hoje eu passo a ter planos. O meu plano é não ficar à beira do caminho. É de alguma forma estar dentro desse rio. De alguma forma estar sendo levado pelo Espírito de Deus. Esse é o meu plano. Segunda fase do meu plano, que eu disse que a gente não tinha esperança. Olha que esperança que voltou. Olha a esperança voltando. Esperança que tem nexo, que tem sentido. Não aquilo que a gente pensa humanamente, que vai transformar a nossa vida, vai mudar. Porque se nós não conseguimos muitas vezes fazer planos para o ano seguinte, quando a gente tem um ano ruim,
isso já nos abala, que a gente nem para pensar no próximo ano. Se nós não conseguimos fazer plano para amanhã, quando o seu dia hoje foi ruim, como eu vou fazer plano para amanhã? Cadê a minha esperança? Cadê a minha alegria? E quando eu disse também que as verdades estão sendo omitidas, é porque essa verdade transformadora, que é a maior verdade do Espírito Santo de Deus, que Ele transforma, que Ele modifica, que Ele dá vida, que Ele transforma vidas, nós estamos omitindo, porque não estamos alcançando ninguém. Em dezembro esteve aqui o Josiel e ele pregou um pouquinho sobre o desafio que estava no coração dele, que era um desafio de que ele não estava fazendo discípulos. E ele mencionou esse texto das águas purificadoras, porque ele falou do poço que retiravam água. E eu já estava pensando bastante naquilo, e eu fiquei pensando, falei, poxa vida, como Deus tem sido bom. Ele tem desafiado pessoas, Ele tem modificado corações, Ele tem transformado as nossas ideias em ideias vinculadas ao Espírito dEle. Então eu queria que você pensasse, às vezes eu fico pensando, uma determinada época eu falei assim, faça seus planos, coloque Deus nos seus planos. Não é bem assim que funcionam as coisas de Deus. Porque nós, como calvinistas, nós acreditamos, não sei se isso é certo ou se é errado, mas nós acreditamos que é Deus que toca o nosso coração, para que a gente seja desafiado a crer nele. Mas quando ele fala aqui que a justiça reinará, e que as folhas serão usadas como remédio, ele não está dizendo ali que é esse ou aquele, é aqueles que passam pelo caminho, é aqueles que são plantados à beira do caminho, é aqueles que muitas vezes não conseguiram ir com a correnteza para transformar o que viesse pela frente, mas ali naquele caminho, mesmo ficando ao caminho, ele contemplou coisas grandiosas de Deus. Mas nós podemos ir além, o texto fala isso, nós podemos ir além, e nós queremos que todos hoje coloquem esse desafio no coração, de fazer plano sim, precisamos planejar, e de acreditar que essa torrente purificadora que vem do Espírito de Deus, que ela é constante, que ela não vai sair só porque o Gessé não entrou, que ela não vai parar de correr só porque alguém cansou, alguém desistiu, ela vai continuar correndo. É isso que é grandioso da parte de Deus, ela vai conseguir se manter sem a sua ajuda, nem precisa da sua ajuda, mas te dá a oportunidade de participar, te dá a oportunidade de usufruir dessa coisa grandiosa que é estar na presença de Deus. E eu queria nessa noite, muito simples a mensagem muito corriqueira, dizer para vocês que nós precisamos acreditar nisso, precisamos abrir os nossos olhos para perceber o Deus que está ao nosso lado, agindo na nossa vida. Precisamos deixar que o Espírito de Deus nos leve para onde Ele quiser levar, para onde Ele quiser levar. E precisamos acreditar que os nossos planos, sonhos e esperanças, quanto mais a gente andar nesse rio, com o Espírito de Deus, mais coisas grandiosas nós veremos. Que Deus abençoe vocês, que coloquem uma motivação especial para estar aqui no domingo que vem pela manhã, no domingo à noite, e que nós sejamos sempre abençoados pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.